Auxiliando com Idoneidade. Auxiliando com Idoneidade. Olá, um bom dia, o programa Vento Sul aí, pedindo licença, entrando na tua presença, na tua companhia aí, pelo Facebook do programa Vento Sul, também pela 102,7 FM, a Rádio Interativa Pinhal, e também pelo nosso aplicativo Tudo de Bom para Nós, o aplicativo Pão de Ajudar, e hoje nós viajamos aí virtualmente à cidade do Rio de Janeiro, a capital carioca, estamos aí com a Michele Manarelli, a esposa do presbítero daquela cidade maravilhosa aí, né? E nós queremos dar um bom dia para ela, já está aqui na nossa tela principal. Bom dia, Michele, tudo bem? Bom dia, Neuza, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes aí da rádio. Graças a Deus. E esse aqui, gente, é o quadro Auxiliando com Idoneidade, né? Ele se propõe aí a trazer uma proposta nova para nós, que é comentar sobre o serviço da esposa, né? O serviço sacerdotal que essa mulher precisa desempenhar na sua casa como mãe. Ela trabalha fora, ela cuida, ela auxilia o marido na igreja, ela auxilia o marido no trabalho secular. Então, a mulher é multifuncional, né? E eu gostaria de trazer essa imagem aqui da Michele Manarelli nessa manhã de hoje, né? No quadro Auxiliando com Idoneidade, já começando perguntando para a Michele aí, né, para a Michele esclarecer para nós o que é que você entende, Michele, como esse auxílio idôneo. O que é esse auxílio idôneo na tua vida? Olha, Neuza, é isso que você falou, né? A gente tem que fazer de tudo um pouco, né? Então, como a gente tem, no meu caso, né, marido, filhos, então a gente auxilia no Senhor, na visão do Senhor, né? No auxílio aos filhos, ao marido, né, com relação também ao trabalho, à igreja, ao secular, de tudo um pouquinho, né? E a gente vê o quão é importante esse trabalho, viver em família, viver no auxílio, né? É claro que não há, eu acredito que não há lares perfeitos, o meu não é perfeito, né? Mas Deus constituiu a família, acredito, e esse auxílio idôneo para a gente aprender a conviver em família, aprender a perdoar, né? Aprender que as pessoas são diferentes da gente, né? Porque convivem na mesma casa, que elas são iguais, né? Você, por exemplo, eu tenho 4 filhos, todos os 4 são diferentes, temperamentos diferentes. Então, eu acredito que viver em família, auxiliar, é você viver é uma unidade em tantas coisas contrárias e diferentes. Perfeito, Michele. E falando sobre esse auxílio idôneo, né, a gente tem órgãos aí na igreja, né, que nos auxiliam, nos assessoram muito, né, que é a Editora Vento Sul. E eu gostaria, assim, já de início, né, puxar essa parte profissional da Michele, né, porque ela auxilia a editora num quesito, assim, que eu acho muito importante, porque fala profeticamente ao nosso coração, que são as capas dos livros, né, dos e-books aí que nós temos na Editora Vento Sul. Eu gostaria que a Michele trouxesse já para nós nesse momento, antes da gente entrar na questão familiar, questão de educação de filhos também, né? Eu gostaria que a Michele nos trouxesse assim essa novidade. Como que surgiu para você, Michele, trabalhar aí mesmo online, né? Você fazendo essas capas, né? Criando essas capas. Como que surgiu esse trabalho para você? Assim, quando eu entrei, né, para a Igreja do Senhor Jesus Cristo, eu fazia, meu secular era o designer gráfico. Olha né? só. E eu sempre tive no meu coração a questão de devolver o talento para o Senhor. Né? Naquela época eu não tinha essa realidade de que era um talento que eu devolvia, porém era o que eu tinha e apesar de não ter a realidade, o coração era inclinado para isso. Né? E Deus trabalhou muito na minha vida, porque você aprende regras no mundo, na faculdade, você aprende regras. E Deus falou assim, eu quero esse teu talento, mas você vai usar segundo aquilo que eu quero. Esquece as regras. Eu lembro assim que era
pirâmide não era uma coisa que era usada, uma coisa assim de letras, né? Ele falou assim, Deus, se eu quiser que você use isso, você vai usar, esquece as regras, né? Então eu comecei a me colocar para o Senhor, eis-me aqui até o dia que eu recebi o convite de fazer as capas da editora, né? E aí, como isso aconteceu exatamente assim, né? Você já tem umas coisas formatadas na mente, você já tem o que é bom, o que é bonito, o que é moderno, o que é, né? E quando Deus pede para você fazer algo e usa pessoas para você fazer, para te dar a direção, né? É como um profissional que se bota assim, não, que eu sei, é o que eu sei, é o que eu faço, né? E Deus lá do início já me tratou. Lá do início Deus já falou, o que eu te ordenar por meio daquelas pessoas ali que estão representativas, né? Você faz segundo aquilo. Apesar dele ter dito, não é fácil, porque tem coisas que você olha e você não quer fazer, né? E aí eu vi uma questão de ego, assim, né? De fazer algo que não me agradava, ainda tem que botar o meu nome. Olha só, assinar a obra. Foi ela que fez, Sim. né? E até isso Deus desmoronou. Amém. Deus mandou fazer, se vai meu nome, se não vai, se eu vou passar vergonha, se não for. Importante, eu sempre tive assim na minha cabeça, importante. Olha que honra Jesus te convidar para fazer algo, né? E como é que eu vou colocar? Ah, não, Jesus, isso eu não faço. Não, Jesus, desse jeito eu não faço, né? Como, então, eu sempre me senti muito honrada. Amém. Desde o dia que eu fui convidada, eu sempre me senti muito honrada de fazer parte, uma pequenininha coisa desse reino, né? Então, sempre me senti muito honrada, agradecida a Deus por essa oportunidade. E aí as capas vieram, os temas vieram, né? E conforme a gente estava até conversando um pouquinho antes, a gente não tinha... a gente tinha que trabalhar o texto e o visual, uma coisa limpa. Sempre gostei de trabalhar com coisas limpas, assim, que não ficasse... A capa já dissesse do que vem o livro, né? De maneira clara, que você entendesse o título, que você, ao ver a imagem, você entenderia do que ele traz, né? Sem uma coisa muito, assim, né? Confusa. E a gente não tinha muito recurso a bancos de imagens como a gente tem hoje, né? Os bancos de imagens gratuitos, eles são muito limitados. Então, até hoje, se você for procurar o último livro que foi feito, A Igreja na Casa, né? A gente tinha a ideia de fazer uma reunião de grupo familiar. Sim. Ou como foi feito a casa, né, em si. E reunião de grupo familiar, reunião de pessoas com Bíblia, eu só achava em bancos pagos. Nossa. Não achava em bancos gratuitos, né? Então eu tinha que, ou eu ia ter um trabalho de montar peça por peças, ou então eu fui orar e falei assim, uma casa. Simples, uma casa, né? E aí Deus falou assim, vai no simples. Vai no simples. E aí foi, né? Então, aquela casa que era simples, uma casa, e você vai colocando um toque aqui, colocando um toque ali, né? E na época, quando eu comecei, eu tive que aprender a fazer esses toques, a usar programas, para não ser aquela imagem. Não é você pegar uma imagem e colocar ali. Pronta, né? A imagem é a matéria-prima. Né? Você tem que trabalhar aquela imagem, você tem que dar uma outra ideia para ela, para não ser aquilo exatamente do que você tirou, né? E isso tudo, essa falta de recursos que tinha com relação à imagem, me deu um aprendizado muito grande, porque eu tive que estudar, o que a gente chama de fusão, um monte de coisa que eu não sabia, né? E eu fui estudar também de forma gratuita, né? Por meio de uma plataforma que tinha, que ela dava assim, você não precisava pagar para ter acesso a pequenos trechos da aula. Então, nesses pequenos trechos, eu fui aprendendo daqui, dali, né? Consumia o tempo, mas era um aprendizado que Deus estava me dando para devolver a Ele, né? Então, foi muito gratificante participar, né? E, claro, aí você às vezes fazia uma coisa, e essa parte do auxílio idôneo também, que como eu era designer gráfico, você às vezes cai no erro de você não ouvir a tua autoridade, né? Então o Flávio falava assim para mim, por que você não faz o básico, mostra, ou então por que você não apresenta a ideia
Porque acontece muito de você fazer um trabalho e a pessoa dizer, não era isso que eu queria. Sim. Né? Aí você perdeu um tempo de escolher a imagem, que demora horas para você escolher uma imagem. Horas. Depois, horas para você trabalhar aquilo, você apresenta e a pessoa diz, não era isso que eu queria. Você vai ficar chateado? Aí o Flávio fala, não, a ideia, passa a ideia. Mas aí, o que eu falava para ele? Você não entende nada disso. Né? Então, eu deixava de ser abençoada por conta disso. E hoje eu já aprendi. Sempre quando vem uma capa, eu falo, Flávio, a ideia. Aí ele fala, a ideia é essa. Passa lá para as autoridades da editora e uma vez que eles aprovem a ideia, você faz o trabalho e apresenta, né? Então, tudo é isso, né? Entra orgulho, entra soberba, entra um monte de coisa e a gente vai aprendendo até receber isso, né? E auxiliar com amor, com idoneidade, né? Então, assim, para mim foi um aprendizado muito grande, né? Na época foram mais de 200 capas que nós fizemos entre livros, CDs, DVDs, né? Foram muitas capas. E hoje essas novidades que vêm de livro, né? A gente trabalha da mesma forma. E os seminários hoje já não tem uma capa assim, né? Mas alguns CDs que saem, apesar de serem vendidos agora de forma de download, até para colocar ali, eles pedem a capa para o CD tal. Aí você trabalha aquilo ali de forma... E ainda trabalho de forma do banco gratuito, né? Sim. Até a irmã lá que tem acesso, falou, irmã, é só pedir, né? O acesso. Mas eu creio que Deus ainda ministra assim para eu aprender cada vez mais, né? Usando esses gratuitos assim, para poder desenvolver a arte em si. Porque aí você pega o gratuito e desenvolve a arte, né? Isso, minha irmã, foi uma benção. Que benção, né? Eu queria que você trouxesse, então, o nome dessas obras, assim, né? Citando aí algumas particularidades, né? Eu sei que o livro Dano da Amargura, que é um livro conhecido, um livreto aí, é maravilhoso. Eu sei que é obra, né, sua, através de você, que o Deus veiculou aquele trabalho ali, né? O Dano da Amargura, ele no início ele tem a imagem em si, as pessoas quando tem um preto no meio, normalmente a gente quando olha, às vezes a gente não discerne, né, muito bem, que é a quebra daquelas correntes, né, que tem ali e um casal brigando, né, que é o que gera mais amargura no nosso coração. Exatamente. E como a gente está falando aqui de auxílio idôneo, né, o livro Dano da Amargura trabalhou muito na minha vida para poder me ajudar a melhorar o meu auxílio idôneo, né? Porque com amargura, com rejeição, a gente não tem como auxiliar, né? Não tem como crescer em vida. Porque a gente precisa crescer em vida para ser uma auxiliadora, senão não tem como, né? E eu queria falar algo assim que eu esqueci, que me veio na memória também, que às vezes quando não tinha a imagem, a gente fazia a imagem. Olha. Então, por exemplo, o CD Dons, aquelas mãozinhas são de pessoas, tem todos os filhos, tem amigos, tem irmãos, né? Então, aquelas mãozinhas é de cada um ali que até hoje fica, lembra de quem é essa? Lembra de quem é essa? O livro do profeta, que é Ministério, como é que é o livro do Assim Diz o Senhor? Diz o Senhor. Aquele homem que está com a mão para cima é o Flávio. Olha! Usou imagens naturais. Aí o Flávio, fica aí, bota a mão pro alto. Aí ele, você vai botar minha foto? Eu falei, não, só sua silhueta. Viu só que criando, né? Do nada você... então a gente não tinha, a gente arrumava, Deus dava uma criatividade pra gente. Bênção de Deus. Michele, nós vamos fazer um rápido intervalo, vamos já para o próximo bloco, mas fique aí você que nos assiste pelo Facebook, você que está pela 102,7 FM, estamos aqui com a Michele Manarelli, da cidade do Rio de Janeiro, dá para ver pelo sotaque dela, né, gente, que ela é carioca. E nós vamos aí partir, então, para um segundo bloco e contamos com a tua companhia. Até já. Auxiliando com idoneidade. Auxiliando com idoneidade.